Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Guilherme Perini, sou médico hematologista. Hoje eu vou estar falando de um subtipo bastante incomum de linfoma B, mas eu quis fazer esse vídeo porque eu sei que muitos pacientes, quando recebem esse diagnóstico, não conseguem achar muita coisa para falar, para ler sobre esse tipo de linfoma, que é o linfoma difuso de grandes células B, rico em células T/estiócitos. Tá? O que isso significa? Isso é o que o patologista está vendo na lâmina. Ele está vendo um linfoma, que as células principais as células doentes são de derivação B, mas que tem vários linfócitos T e alguns estiócitos, que são os macrófagos, nesta biópsia. Esse é um tipo de linfoma bastante incomum, mas tem características clínicas bem marcantes. Geralmente esses pacientes são muito sintomáticos, chegam com grandes perdas de peso, sudorese noturna muito profusa, febre diária, às vezes até mesmo com calafrios, e geralmente tem doenças mais espalhadas, podem ter envolvimento de osso, envolvimento de fígado. E uma outra característica desse linfoma é que às vezes a biópsia pode ser inconclusiva numa primeira tentativa. Por quê? Porque, como eu falei, existem várias outras células nesse linfoma que às vezes acaba dificultando para o patologista. Então, às vezes o patologista pede uma nova amostra, ou o médico pede uma revisão para que a gente consiga fechar esse diagnóstico. Isso é relativamente esperado nesse tipo de linfoma. Uma outra característica desse tipo de linfoma é que ele pode vir de uma transformação de um linfoma de Hodgkin em predominância linfocitária nodular. O que eu quero dizer com isso? A gente tem dois tipos de linfoma de Hodgkin. O linfoma de Hodgkin clássico, que é mais ou menos 95% dos casos, mas a gente tem um subtipo mais raro, né, 5% dos pacientes, que é o linfoma de Hodgkin em predominância linfocitária nodular. Eu tenho até um vídeo falando sobre esse subtipo de linfoma. Esse subtipo de linfoma, ele pode transformar para esse subtipo de linfoma difuso. É a única situação que um linfoma de Hodgkin se transforma num linfoma não Hodgkin. Tá? Então, essa transformação ocorre em alguns pacientes, geralmente pacientes que têm envolvimento na barriga da doença, né, tem envolvimento abdominal, mas pode acontecer. Então, às vezes, se você já tem esse diagnóstico de um linfoma de Hodgkin predominância linfocitária nodular, mas seu quadro clínico está mudando, está começando a ter muito sintoma, ficar mais doente, é possível que esteja acontecendo e seu médico com certeza vai pedir uma nova biópsia. A gente trata esses pacientes com o mesmo tipo de terapia que a gente trata para o linfoma difuso, geralmente o R-CHOP, com resultados bons, e tem algumas novas terapias sendo estudadas nesse cenário. A gente sabe, por exemplo, que talvez a imunoterapia tenha um papel nesse tipo de linfoma, os inibidores de checkpoint, como a gente fala. Então, é um linfoma raro. Se você recebeu esse diagnóstico, espero que esse vídeo te ajude a entender um pouco. Essa descrição é muito mais do que o patologista está falando, mas o seu tratamento tende a ser como o tratamento de um paciente com linfoma difuso sem outras especificações.